confirmado, pessoal, aconteceu a maior explosão do ciclo solar 25, que é o ciclo solar que a gente está agora passando por ele, né? Inclusive, a gente está chegando aí no pico do ciclo solar 25. Na verdade, a gente está chegando cada vez mais no pico, porque ele só tem aumentado. Parece que a gente ainda não chegou no máximo do máximo mesmo. A gente está chegando, está passando por esse momento caótico aí do Sol, e isso que vocês estão vendo foi essa explosão de radiação, que também resultou numa ejeção de massa coronal, que agora, pessoal, está simplesmente confirmado, tá? Foi o maior, não só do ciclo solar 25, mas se a gente contar o ciclo solar 24, também foi o maior do ciclo solar 24. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Ou seja, faz mais ou menos uns 20 anos aí, né, em média, aí, que a gente não tem uma explosão solar tão monstruosa. E sabe, Cris, o que acontece se uma coisa dessa chega aqui na Terra? Não quero nem imaginar. Sim, seria um caos, a gente teria problemas seríssimos. Eu vou falar sobre esses problemas que a gente teria, até porque isso pode acontecer novamente, né, nesse ciclo ainda, ciclo solar 25. O Sol, ele tá mostrando que a gente tá chegando cada vez mais nesse pico, no auge mesmo do ciclo solar 25. Sim, ele tá caótico. Vou mostrar tudo pra vocês, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra, mas, como diria Jack, que tá até com dor de cabeça de tanto estudar sobre o Sol, vamos por partes. E isso que vocês estão vendo foi a explosão solar que gerou aqui recentemente uma tempestade de partículas altamente carregadas. Para quem não viu, eu vou deixar esse vídeo no card aqui, tá? E pegou a gente de surpresa, porque não foi visível pra gente, não acontece no disco solar que tá virado pra Terra, mas mesmo assim chega aqui uma chuva de partículas carregadas produzindo uma tempestade de radiação, uma tempestade de prótons. Só que, Cris, acontece uma coisa, a gente tem uma sonda que tá lá vendo esse lado oculto do Sol, e isso que vocês vão ver agora, ó, se liga nisso. Isso aqui é uma projeção da NASA sobre as ejeções de massa coronal. Não é essa que está sendo mostrada aqui, mas só para vocês terem uma ideia das posições aqui, né, de Sol, da Terra e dessas sondas que eu tô falando, né? Então aqui a gente tem o Sol, aqui a gente tem a Terra, a gente tá tendo aqui uma visão do sistema solar vista de cima, né, digamos assim. E essa sondinha aqui, ó, esse triangulinho aqui, ó, o ouros do baralho aqui, né, esse ouro vermelho aqui do baralho, essa é a Solar Orbiter. Isso, esse balãozinho vermelho aqui é o Solar Orbiter, tá? É a sonda Solar Orbiter. E repara, o Sol tá aqui, a Terra tá aqui. Essa explosão, ela acontece nessa região aqui, ó. Se liga nisso. Olha aqui, ó. O Sol tá aqui, a Terra tá aqui, né? Olha onde acontece essa explosão. Ela foi, sim, muito monstruosa. Apesar de não ter sido visível pra Terra, a gente teve efeitos aqui pra vocês terem uma ideia. Uma coisa que acontece no lado oculto do Sol, chegam os efeitos aqui na Terra, que foi a tempestade de partículas. Só que, apesar da Terra não estar tendo visibilidade, e nem as sondas que registram essa radiação toda, tinha aqui a Solar Orbiter. Ela nem foi projetada, na verdade, para medir tempestade solar, no caso, para medir explosão de radiação. Só que ela consegue ter uma estimativa ali de como que é uma explosão de radiação, de qual que teria sido o grau, né, dessa explosão de radiação, e sim, ela fez uma análise. E isso que vocês estão vendo é a ejeção de massa coronal resultante dessa explosão de radiação. Ela foi tão forte que ela produziu essa ejeção de massa coronal, que foi absurda. Então pega a Solar Orbiter e Solar Orbiter registra. Cris, sabe quanto que a Solar Orbiter registrou? De acordo com as estimativas dela, que foi esse fluir de radiação? Quanto? Isso que vocês estão vendo são os dados, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro, a cobra tá aqui, ó. X14. Ou seja, se tivesse sido visível para o satélite GOES, que faz essa medição, ele teria classificado como X14. Sim, isso é absurdo. Ou ele teria queimado, talvez. Aí que tá. Tem uma coisa. Como eu disse para vocês, a Solar Orbiter, ela não foi projetada para estimar fluir de radiação. Então ela não tem essa precisão toda. Se ela estima em X14, pode ter sido qualquer coisa entre X7 e X30, tá? Sim. Isso é a mais forte do ciclo solar 25, é a maior explosão solar do ciclo solar 25 e uma das maiores que a gente tem aí nas últimas décadas. Para vocês terem uma ideia, a mais forte antes dessa, que a gente teve, antes dessa X, que pode ter sido X30, mas pelo menos, vamos colocar como X14, tá?
Antes dessa, no ciclo solar 25, a maior que a gente teve foi de X8.8, agora no dia 14 de maio de 2024. Inclusive, teve uma aí que causou recentemente uma tempestade solar extrema, que a gente teve auroras aí no mundo inteiro praticamente. Ela foi uma explosão de radiação de classe X1 ou de classe X2, tá? E ela produziu uma ejeção de massa coronal que chega aqui, Cris, causando uma G5, uma tempestade solar extrema. Agora, se uma X1, X2 já causa isso, pensa numa explosão de radiação que resulta numa ejeção de massa coronal e ela teve, vamos colocar aí na média, X14, podendo chegar a X30, tá? Pra gente ter uma ideia, ok, a gente sabe então que foi a maior explosão de radiação do ciclo solar 25. Mas e se a gente pegar o ciclo solar 24, Cris? A maior que a gente teve no ciclo solar 24 foi de X13.3, que aconteceu no dia 9 de setembro de 2017. Ou seja, ela também é a maior explosão solar do ciclo 24 e 25, tá? A gente só teve uma coisa maior do que isso se a gente voltar para o ciclo solar 23, que ele teve o pico lá em meados do ano 2000, né? Se estendeu até 2002, 2003 mais ou menos. Aí sim a gente teve uma coisa maior, né? Ah, Richard, mas isso é raro, ter uma explosão solar tão gigantesca como essa, né? Será? Será que é tão raro assim? Sabe por quê? Porque se a gente for pegar, para vocês terem uma ideia, o maior flare já registrado na história, tá? Ou seja, que foi medido com instrumentos mesmo, não estamos falando de todos os flares, né? Mas flare que a gente pôde medir com instrumento e classificar ali. É o que? É X1, X2, X3? O maior da história já classificado foi justamente no ciclo solar 23 e aconteceu no dia 4 de novembro de 2003. Esse foi um flare de X40 ou mais. Foi acima de X40. Sim, isso é absurdo. Pra gente ter uma ideia, a classificação de flare, né, de explosão de radiação, ela vai de C, M e X, tá? C é fraquinha, M é moderada e X é forte. E aí eles perceberam que o X ele poderia ser mais forte. Só que aí foram aumentando a régua, é isso? Foi aumentando a régua. Então a gente tem X1. E aí a gente pode ter o dobro de uma X1. O dobro de uma X1 é uma X2. Ela tem... Então dobra, na verdade. O dobro de radiação. Cada número a mais tá dobrando. Dobra, exatamente. Ou seja, um X3, ele é o dobro do X2, que já é o dobro do X1. É exponencial. É um aumento exponencial. Que nem então, o like. O like também é exponencial. Quem estiver gostando do vídeo, não esquece. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se quiser ajudar ainda mais e ter acesso a conteúdo antecipado e também a conteúdo exclusivo, é só clicar aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima dar aquela força pro canal e deixar o nosso coração muito feliz. Agora a pergunta que não quer calar. Richard, e se esse flare agora, né, de X14, podendo chegar a X30, esse que vocês estão vendo que acontece no lado oculto do Sol, ó, que produz esse monstro, esse verdadeiro tiro de bazuca, que mesmo tendo sido do lado oculto, causou efeitos aqui na Terra, e se tivesse sido do lado visível, mirado para a Terra, Richard, o que a gente teria? Basicamente... Eu diria que nem é de bazuca, é da Estrela da Morte. Olha, curto e grosso, tempestade solar extrema de nível G5. Ponto, tá? Até porque o nosso campo magnético, ele tá mais fraco. E isso que vocês estão vendo, ó, repara numa coisa. Isso a própria NOAA divulgou quando a gente teve agora essa tempestade solar extrema de nível G5, agora em maio desse ano de 2024. Repara numa coisa. Olha o distúrbio que a gente teve aqui no nosso campo magnético. Se liga nisso. Foi um distúrbio de 412 negativo aqui. E se a gente for pegar o evento de Carrington, a gente teve uma média estimada aí, né? Porque não se tinha os instrumentos que a gente tem hoje, de 1.200. Só que, repara numa coisa, o evento de Carrington que acontece lá em 1859, para quem não viu sobre o evento de Carrington, que foi catastrófico, que na época a nossa internet eram os telégrafos, a nossa tecnologia de comunicação era basicamente os telégrafos. E foi tudo pro brejo. Eles foram queimados, telégrafos fora da energia, eles funcionavam e os que estavam na energia pegavam fogo, isso ao redor do mundo, tá? Pra quem não viu, vou deixar o vídeo aqui no card, tá? E sim, isso pode acontecer novamente e a qualquer momento. Aqui, ó, o evento de Carrington foi em setembro de 1859, existe uma estimativa, não se tem certeza, mas existe uma estimativa que foi a partir de um flare de classe X40, mais ou menos, tá? A gente não tem certeza, mas é só uma estimativa. X40. Aqui a gente teve o flash de X2. E ele já
teve essa perturbação aí, que a gente pode dizer que foi 1/3 aí, mais ou menos, do evento de Carrington. Então, você imagina uma explosão solar como essa, que pode ter chegado a X30, que aconteceu agora, julho de 2024, se ela tivesse se direcionada para a Terra. Se uma X1, X2 causou isso, 1/3 do evento de Carrington, o que uma parecida com o evento de Carrington mesmo teria causado aqui no nosso planeta? Seria o caso de nos mudarmos para as cavernas? Corrermos definitivamente para as cavernas, né? Até porque o nosso campo magnético, ele tá mais fraco desde o início da medição, que acontece desde mais ou menos 1830, que foi aí mais ou menos a época do evento de Carrington, né? O nosso campo magnético, ele enfraqueceu cerca de 10%. Ou seja, a gente já tem tempestades solares hoje mais fortes do que a gente teria em 1800 e pouco, né? Então, se a gente tem uma coisa parecida com o que teve lá no evento de Carrington nos dias atuais, duas coisas muito ruins, né? Em primeiro lugar, nosso campo magnético tá mais fraco e isso é fato. Existem vários estudos que mostram isso. Inclusive, a gente está passando por uma inversão ou, no mínimo, uma excursão magnética. Por isso, né, que a gente tem evidências desse enfraquecimento tão grande também. Para quem não viu, vou deixar esse vídeo sobre a mudança dos polos magnéticos aqui no card para vocês. Então, em primeiro lugar, a gente tá com um campo magnético muito mais fraco. Em segundo lugar, a gente depende muito mais da tecnologia hoje do que em 1859. Então, os efeitos hoje em dia, eles seriam muito piores e muito mais catastróficos, tá? Efeitos, Richard. Quais efeitos a gente poderia então esperar de algo parecido com isso? Se isso tivesse acontecido alguns dias antes, tá? Tipo, 1, 2 semanas antes teria sido virado para a Terra. E quais seriam os efeitos que a gente podia esperar? Além do básico, né? As auroras e o efeito nos animais migratórios, animais que se baseiam aí pelo campo magnético da Terra, a gente teria uma grande interferência em satélites, poderia estar acontecendo agora, inclusive, né, uma grande interferência em satélites, possível queima de vários satélites, uma grande quantidade de eletricidade induzida, né, de energia elétrica induzida. Inclusive, olha o que teve na última tempestade solar agora de nível G5, agora em maio de 2024, tinha eletricidade passando pelo chão. Para quem não viu, vou deixar o vídeo no card aqui para vocês. E também uma possível queda de energia em vários lugares do mundo. Se não fosse uma queda de energia global, a gente poderia ter uma queda de energia em vários pontos do planeta, ocasionando em problemas de infraestrutura básica. Então, a gente se livra disso, pessoal, por muito pouco, por questão de alguns dias, de 1 a 2 semanas mais ou menos. Se tivesse antecipado essa explosão em 1 ou 2 semanas, sim, isso teria sido direcionado para a Terra. E isso sem contar com vários estudos que mostram o impacto das tempestades solares e dos flares de radiação que o Sol produz no clima de forma imediata. Ah, Richard, como assim? Se liga no furacão Beryl, né? O furacão Beryl agora, no dia 28 de junho, ele acontece justamente em seguida aí de uma tempestade solar que a gente teve. Para quem não viu, vou deixar no card aqui em cima, né? Existem vários estudos que mostram essa correlação. Além de que existem vários estudos que também mostram a correlação entre tempestade solar, explosão de radiação, tempestade de partículas carregadas do Sol com terremotos e erupções vulcânicas. Para quem não viu, a gente fala sempre sobre isso. Vou deixar um exemplo aqui no card para vocês. E o mais preocupante é que uma tempestade solar como essa, que a gente se livra agora por pouco, ela pode acontecer novamente a qualquer momento. Até porque essa região ativa, essa mancha solar que produziu essa explosão, ela estava mirada para a Terra 1 ou 2 semanas antes, né? Agora não, agora ela está no lado oculto. Daqui mais ou menos 1 semana ela vai estar novamente visível para a Terra, e aí a gente pode ter algo parecido com isso, mirado para a Terra agora no ciclo solar 25. Como eu disse, a gente está no pico dele, e isso que vocês estão vendo é o pico do ciclo solar 25. Repara aqui na estimativa dos cientistas de como ele seria aqui, né, nessa linha vermelha, e com a janela de erro ele poderia chegar aqui, né, a quantidade de manchas solares aqui ou aqui. E todos os meses, pessoal, tem batido, tá? Repara aqui que, por exemplo, em abril, a gente tinha uma estimativa prevista de 101 manchas solares, quando a gente teve, na real, 136. Aí a gente pega maio, por exemplo, né? Estimativa era de 103, a gente teve 171. A gente pega junho, e a estimativa era de 104, a gente teve 164. Então a gente está batendo recordes, e isso mostra que o ciclo solar, que parecia que ele estava ficando cada vez menor, olha aqui, os últimos picos que a gente teve, né? Ele estava ficando cada vez menor, agora não, agora ele está em ascensão,
E lembrando mais uma vez, hoje em dia a gente é totalmente dependente de tecnologia, seja de internet, seja de telefone, seja de satélite. Então, um colapso nessa infraestrutura, e isso pode acontecer com uma tempestade solar extrema, mandar a gente de volta para as cavernas, né? E é por isso que seguimos de olho aqui na atividade solar, porque, como eu disse, a gente está chegando nesse pico e ele deve se estender aí pelo menos até 2026, mais ou menos. Então, qualquer novidade, avisaremos vocês aqui e também em todas as redes sociais. Por isso que eu digo, né? Sigam-nos os bons, estamos em todas, até mesmo no WhatsApp. Os links estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Ai, Richard, é verdade que pode acabar a internet global? A gente já falou sobre isso, pra quem não viu, eu vou deixar esse vídeo no box aqui pra vocês, tá certo? Então, basicamente é isso. De olho no sol porque o bicho tá brabo e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.